Pois é, estamos aqui, fim de 2025, e a pergunta que não quer calar no mercado cripto é o que a gente espera de 2026? Todo mundo se perguntando isso. Exato. E se a gente seguisse a tradição, o tal do ciclo de 4 anos, 2026 seria um ano de baixa, né? Seria o esperado, o inverno cripto. Só que para nossa análise de hoje, a gente pegou um artigo que meio que chuta essa ideia para longe. É de Matt Hogan, da Bitwise, e o título já é uma provocação. O ciclo de 4 anos está morto. Bem-vindo ao grind de 10 anos. É um título forte, com certeza. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Desmontar essa tese. Isso. Primeiro, vamos entender o que era esse ciclo de 4 anos, o que movia ele. Depois, por que o autor acha que ele acabou. E o principal, o que é esse tal de grind de 10 anos? O que isso significa na prática? Ótimo. Então vamos do começo, para todo mundo ficar na mesma página. O que era exatamente esse famoso ciclo de 4 anos? Parecia quase um relógio, não é? Era impressionantemente regular. A ideia, assim, bem simples. 3 anos de alta, às vezes uma alta bem forte, eufórica até. Eufórica, isso. E aí vinha um ano de queda brutal, o tal do inverno. E o artigo é claro, isso não era, sei lá, misticismo. Eram 3 forças bem concretas que causavam isso. Certo. A primeira, eu imagino, a mais famosa de todas, o halving do Bitcoin. Exatamente. A cada 4 anos, o código do Bitcoin corta pela metade a emissão, a produção de moedas novas. É um choque de oferta programado, sabe? Previsível. Totalmente previsível. Menos moedas novas entrando, com a demanda igual ou crescendo, e, historicamente, era o gatilho dos ciclos de alta. Ok, oferta e demanda. Super básico. Mas não era só isso. Tinha um cenário macro, né? O artigo fala muito das taxas de juros. Sim, e a correlação é, assim, gritante. Se a gente pegar os anos de baixa forte, 2018 e 2022, o que eles têm em comum? Juros subindo. Juros subindo no mundo todo. Quando o dinheiro fica mais caro e um título do governo te paga bem, o apetite por risco, como o cripto, simplesmente some. O dinheiro vai para portos mais seguros. Faz todo sentido. Então, temos o halving e o custo do dinheiro. E o terceiro elemento era algo mais Psicológico, né? sobre a própria euforia do mercado. Perfeito. O autor chama de dinâmica de boom e bust. Os anos de queda vinham sempre depois de ganhos absurdos. O artigo lembra uns números que hoje parecem doideira. O Bitcoin subiu 5.000% em 2013. É surreal pensar nisso. 1.300% em 2017. E essa euforia toda atraiu o que o texto chama de fraude e espuma. Entendi. Aí a queda funcionava como uma faxina. Em 2018, foi a repressão às ICOs. Em 2022, o colapso da FTX. Eram eventos que limpavam os excessos. E, bom, reiniciavam um ciclo. Ok, então as engrenagens eram halving, juros e a faxina pós-festa. Agora a parte crucial do argumento. Por que esse relógio estaria quebrado para 2026? E aqui a análise fica muito interessante. Ele pega cada uma dessas 3 forças e olha para elas hoje, no fim de 2025. Começando pelo halving. O impacto matemático dele diminui. A cada 4 anos ele fica menos importante. Exato. A frase do artigo é ótima. Ele diz, por definição, metade tão importante quanto era há 4 anos. Como já tem muito Bitcoin circulando, o corte na produção nova é cada vez menor em proporção ao todo. O choque é mais suave. Entendi. Mas será que o mercado já se desapegou assim psicologicamente do halving? Porque ainda é um evento enorme na comunidade, todo mundo fala. Mesmo com impacto matemático menor, o impacto psicológico não move o mercado? É uma ótima pergunta. O artigo argumenta que sim, o efeito psicológico existe, mas ele não é mais a força principal. Ele foi ofuscado por coisas muito maiores. E antes de entrar nessas coisas, olha as outras 2 engrenagens. Certo. A de juros está praticamente girando ao contrário. Em 2018 e 2022, juros subindo era um freio de mão. Para 2026, a expectativa é de queda nos juros. Seria um vento a favor. Um acelerador. Exato. E a terceira, a da euforia. Essa não tem nem por onde começar, né? Não tem combustível. O ano de 2025 não foi um boom exuberante.
Teve ganho, sim, mas de forma mais contida. Sem a grande festa, não precisa de uma grande ressaca para limpar a bagunça. Não tem uma bolha de fraude e espuma gigante para estourar. Então, se essas forças antigas estão fracas ou invertidas, o que entrou no lugar? Qual é o novo motor, segundo a tese? O artigo aponta para duas novas forças, muito mais lentas, mas mais poderosas, sabe? A adoção institucional em massa e o avanço da clareza regulatória. Tendências de longo prazo. Isso, que não se importam com o calendário de 4 anos. E por isso, ele faz a previsão ousada de que o Bitcoin pode atingir novas máximas em 2026. Uma heresia completa para o modelo antigo. Então, se o ciclo morreu, chegamos no substituto? O tal do grind de 10 anos. A palavra grind, essa ideia de moer, de um esforço contínuo, não soa nada como foguete para a lua, né? Não, não soa, e é intencional. A escolha da palavra é a chave. O grind, pela definição do artigo, é uma colisão constante, um cabo de guerra. Um cabo de guerra. Entre quem? De um lado, forças positivas poderosas, persistentes e de movimento lento. Do outro, forças negativas periódicas, violentas e de movimento rápido, mas mais fracas. Ok, vamos detalhar esses times. Do lado positivo, quem está puxando a corda. Aí temos as tendências que já falamos. Capital institucional entrando, via ETFs, governos criando regras mais claras, o que reduz incerteza, a preocupação global com moedas fiduciárias e casos de uso reais, como stablecoins, tokenização. E por que elas são lentas? Porque elas estão mexendo com indústrias gigantescas. Mercado de capitais, sistema bancário. Isso não muda da noite para o dia. Leva uma década, talvez mais. E do outro lado da corda, as forças negativas, rápidas e violentas. O que seriam elas? São sustos no caminho, choques macro, uma crise geopolítica, liquidações de gente muito alavancada. E, claro, hacks, golpes, projetos que quebram. Isso não vai sumir. Mas a diferença é que são eventos pontuais. Exato. São tempestades. Chegam, causam estrago e passam. O artigo até cita o exemplo daquele choque de 10 de outubro de 2025. Foi uma liquidação que derrubou o mercado rápido, violento, mas de curto prazo dentro de uma tendência maior. Esse cabo de guerra parece explicar bem o sentimento que eu vejo por aí, essa divisão que o artigo aponta. O investidor de varejo meio em desespero máximo e o institucional super otimista. Exatamente. E a raiz disso é o horizonte de tempo de cada um. O varejo muitas vezes está com o olho no gráfico do dia, sentindo o prejuízo daquela liquidação de outubro. A perspectiva de semanas, meses... Isso. Já a instituição está olhando para 2030 com binóculo. Ela está menos preocupada com o solavanco da semana passada e mais focada em modelar um cenário com, sei lá, 3 trilhões de dólares em stablecoins. É uma diferença brutal de perspectiva mesmo. Um olha a onda, o outro olha a maré. Essa é a analogia perfeita. O varejo está no barco, sentindo cada onda. A instituição está no satélite, vendo a maré subir lentamente. E o artigo diz que as duas visões são razoáveis, sabe? O desespero de curto prazo é real, o otimismo de longo prazo também. Certo. Então vamos trazer isso para a prática. Se essa é a nova realidade, esse grind, o que a gente pode esperar do comportamento do mercado? Como é que fica o dia a dia? O artigo traça um perfil bem claro. Primeiro, espere retornos fortes ao longo do tempo. Mas acabou aquela fase de 1000% em um ano, talvez. Retornos mais maduros. A volatilidade geral tende a ser menor. E terceiro, e isso é fundamental, prepare-se para quedas periódicas fortes, coisa de 20%, 30% até 40%. Ou seja, os invernos cripto de 80% de queda talvez fiquem no passado, mas os outonos rigorosos continuam. Não é aquela recuperação em V em 2 semanas, mas o modelo sugere que, enquanto os fundamentos de longo prazo, a maré institucional, continuarem subindo, a confiança na recuperação se mantém. É um jogo de paciência. E o mais interessante é que o autor não fala disso como algo do futuro. Ele diz que a gente já está nisso.
Ele até aponta uma data de início para o grind. Sim, ele é bem específico. Diz que o grind começou em janeiro de 2024, com o lançamento dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Ah, claro. Aquele evento não foi um pico de euforia para vender. Foi o tiro de largada para a maratona de uma década de adoção institucional. Foi a porta de entrada oficial para o capital de longo prazo. E tem algum dado no artigo que mostra esse grind em ação ou há uma prova de que o modelo já está operando? E é o dado que amarra a tese inteira. Desde o lançamento dos ETFs, em janeiro de 2024, até a data do artigo, o Bitcoin subiu 93%. O que é um retorno espetacular. Para qualquer ativo. No entanto, e aqui está o grind, nesse mesmo período, o mercado passou por 3 correções diferentes de mais de 20%. Uau! Isso é a definição do modelo na prática. Uma tendência de alta forte, mas que não é uma linha reta, é uma subida com solavancos, que exige esforço. Perfeitamente colocado. É a maré subindo, mas com ondas fortes. A conclusão do autor é que esse é um novo normal. O grind pode não ter o drama dos ciclos antigos, mas reflete algo mais profundo. E ele termina com a frase que resume tudo. O grind é o que acontece quando uma classe de ativos amadurece. Ok, então para a gente amarrar. A ideia central é uma grande transição. Sair de um modelo de ciclo de 4 anos, volátil, movido por choques de oferta, para entrar um grind de uma década, uma subida mais gradual, pontuada por quedas bruscas. E movida por forças mais profundas, como o dinheiro institucional. Exato. É uma proposta de mudança completa de modelo mental. E, se ele estiver certo, isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual seria? O texto fala o tempo todo em amadurecimento. Se este novo modelo do grind for o que nos espera, talvez a pergunta mais importante não seja mais quando vem o próximo grande boom. E qual seria a nova pergunta? A pergunta talvez passe a ser: quais são os fundamentos que vão sustentar essa longa jornada e como a gente pode avaliar se eles continuam sólidos durante as inevitáveis tempestades de curto prazo?